fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Bom dia, bom dia! Pode acreditar, mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Bom dia! Para quem começou a semana bem, para quem começou animado. Bom dia, bom dia! Eu gosto de colocar uma musiquinha pra gente se animar, pra gente, se elevar. Como é que vocês estão? Laura, Amori, Noeli, Cláudia. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva. Como é que começou a tua semana? Me conta! Quem tá chegando aí, bom dia, bom dia! Bom dia demais! Como é que vocês estão? Essa semana, todos os dias, 11 da manhã, eu vou estar aqui com vocês. Vou estar aqui com vocês por quê? Porque a gente tem muita coisa para conversar e eu cheguei numa fase onde eu não aguento mais os textão de vocês. Eu preciso ajudar vocês. Eu preciso fazer alguma coisa por ti, de fato, para que você vire essa chave, preencha o teu coração de amor e realmente realize os teus sonhos. Olha quem chegou aqui nessa live! Ai, meu Deus, tava pensando em ti, sabia? Que honra ter o padrinho aqui na nossa live. Tava pensando em ti. Depois te mando um áudio. Gente, a gente vai falar um pouquinho essa semana sobre boicote, sobre auto-engano. A gente vai falar sobre tanta coisa para preparar aí a nossa mente, preparar a nossa energia para o nosso curso que vai começar domingo. Fala comigo, Instagram. Fala comigo, fala comigo. Nosso curso começa no domingo e até domingo eu quero que você esteja com a tua mente, com o teu coração, com a tua alma preparada para dar um start nos teus projetos de vida. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre boicote. Você sabia que você boicota os teus sonhos, os teus projetos? A todo momento a gente tá arrumando desculpinhas para que a gente não chegue exatamente aonde a gente quer chegar. A todo momento a gente tá simplesmente deixando os nossos sonhos, deixando os nossos desejos de lado. E eu quero perguntar para você agora, eu quero que você reflita, até porque nessa semana a gente vai fazer várias reflexões o objetivo dessa semana é justamente esse, é refletir, é começar a tomar consciência das coisas que não estão tão certas na nossa vida, das coisas que podem ser melhoradas, das coisas que a gente tá, nós mesmos se boicotando, nós mesmos criando situações na nossa cabeça que simplesmente impedem a gente de avançar, impedem a gente de dar um próximo passo, impedem a gente de fazer diferente. Então eu quero saber de ti, quantos sonhos você não realizou até hoje e que você percebe que você se boicota? E os nossos boicotes, eu já vou explicar o que é os tais dos boicotes, mas se você ainda não sabe, eu quero que você comece a perceber quantas coisas você deseja e elas estão aí prontas para chegar em você e você desiste, e você deixa para depois, e você procrastina, e você talvez arrume desculpas para não deixar a vida fluir. Eu tenho aqui alguns atributos que estão por trás dos boicotes. Que atributos são esses? Historinhas que a gente se conta para simplesmente não realizar os nossos sonhos, não realizar os nossos desejos. Mas antes de eu contar para ti quais são esses atributos, esses impedimentos, eu quero saber de ti se você tem bem claro o que você deseja, qual é o teu sonho. Eu quero que você feche um pouquinho o olho agora.
Se você puder, claro, tem gente que tá no trabalho, tem gente que tá no trânsito me ouvindo, mas então, se tu não puder fechar o teu olho, só internalize nesse momento e pergunta para dentro de ti, pergunta lá pro teu ser, pra tua alma, o que você gostaria de realizar se você não tivesse que ter tempo e nem dinheiro, e nem que não dependesse de outras pessoas? O que você realizaria se você não dependesse de tempo, nem de dinheiro e nem de outras pessoas? Se você quiser comentar aqui, eu vou adorar saber dos sonhos e dos desejos de vocês. Mas eu vou falar para ti, eu tenho muitos sonhos e desejos que, se não dependesse de tempo, nem de dinheiro, nem de nada, eu realizaria. Mas a gente começa a perceber que tempo, dinheiro e dependência dos outros são também os nossos auto-boicotes. A gente se boicota justamente dependendo dos outros para ser feliz, dependendo dos outros para ser aprovado, para ser amado, dependendo dos outros para que as coisas na nossa vida cheguem, dependendo do dinheiro para tomar atitude. Uma das coisas que eu, por muito tempo, eu fiz, e vou compartilhar contigo, eu queria muito viajar. E queria muito ir para a Europa, eu queria muito ir para vários lugares. Mas aí eu nunca tinha dinheiro. Porque quem tá chegando agora, aqui no meu Instagram, não sabe, talvez, que eu fui uma pessoa que eu vim de uma família muito humilde. Muito humilde. E tanto que eu tinha uma crença, vou falar pra ti, eu tinha uma crença, que eu não precisava estudar inglês, porque eu nunca ia poder viajar. Olha só que louco, eu ia pra aula de inglês na escola e eu dizia pra professora, pra que a gente aprende isso? Pra que a gente vai aprender inglês se eu nunca vou viajar? Prof, olha a minha condição financeira, olha da onde eu vim, olha a pé rapada que eu sou, nunca que eu vou viajar. E a minha professora dizia, lembro até hoje dela, Prof. Lúcia, lá de Pranchita, ela dizia, você tem que estudar pra você passar no vestibular. Você tem que passar, porque inglês faz parte, tu vai ter que estudar para passar no vestibular. E aí eu comecei a querer estudar inglês porque eu estava apaixonada pelas músicas, por música. Então, por exemplo, eu era apaixonada pela Shakira e pela Laura Pausini, só que na época só a Laura Pausini cantava inglês. Então eu comecei a pegar as músicas dela para mim poder estudar inglês, mas nunca estudei inglês com a possibilidade de viajar. Nunca. E talvez você até esteja se identificando com a minha fala, e se você estiver, por favor, comente aqui, não me deixem falando sozinha. Mas para vocês perceberem como as crenças elas vão nascendo na nossa vida e a gente acha que a gente depende de ter dinheiro aqui fora para que a gente possa realizar os nossos desejos. E na verdade, não. A minha primeira viagem para outro continente, eu não tinha nem um centavo no bolso. Eu só tomei uma decisão. Eu decidi, gente, eu tô numa condição ruim, emocional, eu tinha acabado de ser abandonada. Eu tava ficando com uma pessoa, a gente chama ficando quando não tá ainda sério, namorando, aquela coisa de sair, né? É isso, vocês entendem isso, né? Então a gente já tava ficando há uns 4, 5 meses e essa pessoa foi embora. Essa pessoa foi embora da minha cidade, só que ela foi embora e me bloqueou de todas as redes sociais dela. Eu não sei o que aconteceu com a cabeça desse cara. Não sei o que aconteceu com a cabeça dele, mas ele simplesmente me bloqueou de tudo e eu fiquei com uma dor muito grande. Eu fiquei me sentindo rejeitada, me sentindo, excluída. Eu fiquei me sentindo péssima. Só que todas as ferramentas da psicologia na época que eu tinha não me tiraram desse pessimismo. O que me tirou desse estado péssimo, dessa bad vibe, foi eu sentar numa gruta lá em São Miguel, que a gruta era do lado do meu consultório,
e eu fiz uma meditação. E no momento em que eu meditei, eu mergulhei dentro de mim, eu mergulhei dentro de uma árvore, eu vou dizer para vocês, porque naquele momento parecia que a minha cabeça ela estava girando, eu não conseguia parar de pensar. Então o que eu fiz? Eu lembrei de uma passagem que Buda fala, né, que a apreciação é o melhor estado de meditação. Então eu comecei a olhar para uma árvore e eu mergulhei dentro dessa árvore. E aí, vocês já tiveram aqueles momentos em que parece que tem uma voz tua falando contigo? Foi muito louco isso. Eu disse pra mim mesma nesse momento, gente, eu preciso fazer algo pra mim me sentir bem. E aí essa voz dizia pra mim o seguinte: Roberta, faz algo que você quer muito. E nesse momento, veio dentro de mim, vai viajar, vai fazer algo que tu quer muito, quer ir viajar, tu quer tanto conhecer a Itália, tu quer tanto conhecer Roma pelos teus antepassados, porque tu te criou com os teus avós falando italiano, tu quer tanto isso, Rô. Então faz isso que tu quer, sabe? Tipo, é o teu desejo, faz isso, por que tu ainda não tá fazendo isso? E tudo nesse estado meditativo, né? E nesse momento, eu abri meu olho, né? Eu tava nesse estado de meditação, eu fechei o olho, né? E comecei a conversar comigo. E eu falei pra mim mesma, não, cara, eu vou viajar. Eu vou viajar. Eu não sei como, nem quando, nem de que maneira, mas eu vou viajar. E eu tava saindo da gruta, eu não me lembro se eu tava saindo da gruta ou se eu cheguei em casa e eu recebi um e-mail do Viajanet dizendo passagens pra Europa com não sei quanto por cento de desconto lá era na época. E a passagem, com aquele desconto, ela ficava R$ 2.500 ida e volta. Porém, ela era para mim viajar dali 45 dias. Eu tinha 45 dias para ter dinheiro, para resgatar, enfim. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada de dinheiro, porque tu sabe que quando tu tá com uma bad vibe, tudo vai mal. E eu tinha consultório, eu era autônoma. Se eu não tivesse bem para correr atrás dos meus clientes, para ir atrás daquilo que eu queria, não adianta, não ia vir, né? Não adiantava eu ficar naquela bad vibe. Então, o que eu fiz? Eu decidi que eu ia viajar, eu cheguei em casa, eu passei o cartão de crédito e comprei a passagem. Olha que louco! Comprei a passagem e comecei um processo de foco naquilo que eu queria, que era viajar. Quando eu passei o cartão da passagem, eu podia fazer só em 3 vezes a passagem. Presta atenção, só em 3 vezes. Sabe por quê? Olha que louco. Porque era uma passagem promocional e não dava para parcelar em mais. Então eu precisava juntar o dinheiro da passagem e mais da viagem. E nesses 45 dias começou um processo de eu me desprender daquela dor, daquele sofrimento, daquele abandono e focar naquilo que eu queria de verdade. Então eu comecei a ir atrás de clientes, eu comecei a ir atrás de treinamentos para mim fazer, eu comecei um movimento que tu não tem noção. Eu comecei a me movimentar além do esperado para que eu conquistasse a viagem. Eu vou dizer para ti, faltava 15 dias para viajar, era Páscoa. O meu pai me disse o seguinte: Roberta, você não fala mais da viagem, você não vai mais? E eu falei para ele o seguinte: pai, eu ainda não tenho todo o dinheiro que eu gostaria. Então é por isso que eu nem tô falando muito, eu tô focando no resultado que eu quero aí e tal. E o meu pai falou: não, se tu precisar eu te empresto. Eu viajei na quinta-feira à noite. Na quinta-feira ao meio-dia eu tive o meu último real depositado na minha conta para mim poder viajar. Eu vou te dizer para ti assim, foram 45 dias que eu aprendi que todos os sonhos são possíveis. Quando a gente libera tudo aquilo que está nos incomodando, libera o nosso mimimi, libera tudo isso e realmente foca no que é importante. Só que
tem alguns atributos que a gente precisa deixar de lado. E eu até anotei eles aqui para que você comece a prestar atenção nisso e perceba se talvez não é isso que está impedindo de você conquistar aquilo que você deseja. Presta bem atenção. E se você, inclusive, lembrar de alguém e quiser encaminhar, quiser compartilhar essa live, aproveita, porque o que eu vou trazer agora é uma sabedoria muito, muito, muito importante. Eu ensino isso nos meus cursos também. E eu vou falar disso agora e vou falar também no Busque Dentro de Si. Então, se você ainda não se inscreveu para o curso Busque Dentro de Si, te inscreve. Te inscreve, o curso é gratuito, vai começar domingo, tá? Então, vamos lá. O primeiro bloqueio, o primeiro obstáculo que te boicota. E relembrando, boicotes são as coisas que nos impedem de realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Mas das quais talvez tu não tenha consciência. Ou tem consciência e talvez não tá sabendo como lidar. Então é por isso que eu vou trazer isso para ti agora, tá certo? Primeira delas é expectativa. Percebe que às vezes você faz de conta que você não quer algo para você não se decepcionar depois se algo der errado. Ou seja, você nem espera que aquilo aconteça na tua vida. Por quê? Você nem espera que aquilo aconteça na tua vida, porque se você desejar aquilo, você começar a se movimentar para aquilo e aquilo der errado, tu não quer ser uma pessoa frustrada, não é verdade? Tu começa a dizer para ti mesmo que tu não quer ser uma pessoa frustrada. Então, você começa a nem esperar. Alguém aqui está se identificando com isso? Com esse primeiro boicote, que é o boicote da expectativa? Hoje eu escrevi sobre isso aqui no meu Instagram da Roberta Bonetti. Eu fiz um post falando sobre isso. Que muitas vezes isso acontece muito com dieta. Percebe? Tu quer emagrecer, mas aí tu começa a dizer para ti mesmo o seguinte: ai, mas isso não dá certo mesmo, então nem vou tentar. Ai, não, ai, será que eu tô precisando emagrecer? Ai, amiga, será que eu tô precisando emagrecer? Ah, não. É que assim, eu já tentei muitas vezes e não deu certo, aí nem vou começar para não me decepcionar depois. Só que as pessoas, elas não se dão conta que tudo que elas tentam fazer, na maioria das vezes, elas tentam fazer algumas coisas e elas não vão até o fim. Elas param no primeiro obstáculo, elas param no primeiro movimento negativo do universo. Eu, Roberta, nesses 45 dias que eu fiquei organizando a minha viagem, por 4 vezes eu chorei igual uma criança. 4 vezes. Porque parecia que tudo estava dando errado e que eu não ia viajar. Mas aí você tem que dizer para ti mesmo até que horas que eu vou viajar, que eu vou chorar. Até que horas que eu vou chorar aqui, sentada nesse banquinho. Porque a hora que eu levantar, sai de perto. Sai de perto. Porque aí vocês vão ver o poder de uma mente limpa e focada. E isso acontecia comigo. Acontecia muito comigo, gente. De eu chorar igual uma criança, porque eu vou falar pra vocês, quando eu era criança, eu chorava muito. Eu sou muito chorona. E aí, o que acontecia? Quando as coisas não dão certo na minha vida, a minha tendência é querer chorar, porque eu acho que eu vou ganhar alguma coisa chorando. Quando eu tenho consciência, antes de começar o choro, eu já digo pra mim mesma: chega! Não tem plateia! Ninguém tá vendo! A Rose pediu fotos da minha viagem. Olha, se você rolar bastante aqui o meu Instagram, esse da Roberta Bonetti aqui,
Tem lá bem para trás, tem fotos eu na Torre Eiffel em Paris. Inclusive agora fez 4 anos, né? Que eu fui, visitei o Papa. Foi meu momento mais emocionante. Vou dizer para ti assim, foi incrível poder ver ele, sentir a energia de uma pessoa, de um ser de luz. Gente, um ser de luz é tudo. Ele ilumina as outras pessoas só com a presença. É louco isso, né? Mas tem uma pesquisa que diz que se Buda, Jesus Cristo e Cristo Mandás estivesse na Terra, todos nós já estávamos iluminados, porque a energia deles era tão forte, tão forte. Eles viviam lá em altas calibragens, que o que ia acontecer na Terra? Todos nós iríamos nos elevar com a frequência deles. Que maravilha, né? Maravilha. Vamos lá, vamos continuar aqui para os boicotes. Segundo atributo que a gente usa, e eu quero que tu preste bem atenção nesse, porque, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu também passo por isso, tá? Também passo por isso. Culpa. Muitas vezes sentimos culpa de ter tido ou de querer ter sucesso. Por quê? Porque a minha mãe não teve, o meu pai talvez não teve, a minha prima talvez não teve, o meu namorado. Principalmente você mulher ou você homem que está com uma pessoa e talvez essa pessoa não tem tanto sucesso. Então tu te sente culpado por não fazer algo por essa pessoa. Qual foi a sensação de ter conseguido viajar, já que era um sonho que você conseguiu? Gente, foi foi uma realização, porque era o primeiro lugar que eu queria sair quando eu saísse do país, né? E eu fui sozinha, sem ter inglês fluente. Foi uma baita virada de chave. Quem me acompanhou naquela época, não sei se tem alguém aqui que é meu seguidor desde aquela época, mas eu vou te contar assim, ó, eu voltei para casa dessa viagem iluminada porque eu rompi com todos os meus medos. O mundo ficou pequeno para mim. Mas tem um detalhe muito importante que as pessoas às vezes acham que é só comprar passagem, se esforçar e ir. Não é. A Ká tá aqui, ó, ela acompanhou a minha viagem. Nesses 45 dias, eu criei um foco pro meu cérebro. E a partir disso, por 45 dias, eu projetei aqui tudo que eu queria viver lá. E lá na viagem, eu também pratiquei técnicas cerebrais para quê? Para me conectar com a minha intuição, para que eu estivesse sempre nos lugares certos e nas horas apropriadas. E até quando as coisas lá deram errado, foi por motivos certos. Já vou contar isso mais para ti. Você já anotou aí a culpa? Você já anotou aí a culpa? Culpa! Muitas vezes sentimos culpa de ter tido ou de querer ter sucesso. Roberta, eu me criei numa família humilde, se eu tiver sucesso, todo mundo vai dizer que eu tô me achando, que eu não sou mais eu. Vão falar mesmo, vão falar. Mas deixa que falem. Quem é que paga as tuas contas? E outra, detalhe, se você tiver sucesso, quanto mais sucesso tu tiver, mais tu vai poder ajudar essas pessoas que estão ao teu redor. Não pense que para mim não foi maravilhoso ter recebido os meus pais aqui no final do ano e poder ter proporcionado para eles as melhores experiências. E no shopping, gente, sem ter limite no cartão de crédito. A poder aproveitar o melhor da vida, poder comprar o que tem vontade. Para mim, isso foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida. Não é o dinheiro que eu acumulei, mas poder proporcionar experiências maravilhosas para outras pessoas. Então, quando eu te digo, te inscreva para o curso gratuito, de graça, e faça, porque você vai poder experimentar isso que eu experimento.
Não é o dinheiro que eu tenho. Gente, se vocês forem parar pra pensar, essa camisa, quem me acompanha faz tempo, sabe que faz anos que eu tenho essa camisa. Eu não sou de comprar roupa, de ter... Assim, eu não sou essa gananciosa de ter... eu tenho que ter uma roupa nova todo mês. Não sou essa pessoa. Só que o meu maior prazer é poder proporcionar experiências maravilhosas para as pessoas que estão ao meu redor. É poder ter viajado semana passada e ter trazido uma lembrança pro meu irmão. Para as pessoas que eu amo. Faz sentido isso pra ti, o que eu tô te falando? Eu conquistei e perdi, hoje entendo que me boicotei inconscientemente. A gente se boicota realmente. Isso aqui, ó, que eu tô te trazendo aqui, esses 4 atributos, eles são conscientes e inconscientes. Eu vou focar aqui, depois eu vou contar mais da viagem, tá? Vamos combinar assim, até pra mim não perder muito o foco. E eu quero te contar uma experiência da viagem que deu tudo errado, mas que era pra dar certo, pra te ver o quanto, quando tu tá alinhado e confiante nos teus propósitos, as coisas acontecem. É muito louco. Fica aqui até o final que eu vou te contar, mas antes eu tenho que focar aqui no conteúdo que eu tenho que te entregar. Vamos lá. Terceiro, medo. Medo. O medo geralmente está ligado ao que talvez possa acontecer. O que talvez pode acontecer se eu tentar? Eu vou ser julgada, simplesmente eu posso falhar, alguém pode me acusar, alguém pode me falar alguma coisa que eu não goste, podem simplesmente, se eu tentar, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu abri o meu negócio, nem todos os meus amigos compraram de mim naquele momento. E eu fiquei bem sentida até com isso. Não foi os meus amigos inicialmente aí que fortaleceram o meu negócio. Os meus amigos se tornaram meus amigos. A minha rede de amigos, quem se tornou foi os meus clientes. Se hoje vocês me veem eu tirando foto com o Adriano, com a Lizzie, com quem mais, gente? Com uma galera aí. Primeiro, essas pessoas foram minhas clientes, eu nem conhecia elas. Elas vieram para atendimento individual, elas vieram para workshop, elas vieram para cursos comigo e se tornaram minhas the bests. Então tu começa a perceber que às vezes aquelas pessoas que são tuas amigas, que tu acha que são tuas amigas, elas não vão estar aí contigo. Porque elas também têm um certo medo. Elas têm medo que tu tenha sucesso e que tu voe e que tu saia de perto delas. Não é um medo ruim. É um medo amoroso, é um medo carinhoso, é o mesmo medo que os nossos pais têm, inclusive, em relação a nós. Eles não querem que a gente voe, porque a gente vai sair do confortinho aqui, da barra da saia. A minha mãe, quando eu vim pra Floripa, ela simplesmente ficou doente. Por que ela ficou doente? Porque ela queria que eu ficasse lá, ela não queria que eu viesse embora. Então, isso acontece, gente. Só que quando tu tem consciência disso, fica muito mais fácil de tu lidar com isso. Faz sentido? Faz sentido o que eu tô trazendo? E aí é o que a Gi falou, precisamos nos priorizar e conquistar nossos objetivos e depois ajudar os outros. É o que eu sempre falo. Eu, Roberta, tive que passar por um processo. Tive que talvez passar por um processo até de ser um pouco egoísta, né? Focar em mim para depois eu poder ajudar os outros. Para depois eu poder dar essa atenção, esse carinho e proporcionar essas experiências para os outros. Enquanto eu não estava focada 100% em mim e eu me elevando aqui fora, não adiantava o que eu fizesse. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo? Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo? Gente, não tô vendo aqui os comentários de vocês. Tô vendo só os coraçõezinhos. Quando fizer sentido, enche de coração aí. Enche, 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 enche. Muito bom, muito bom. Vamos lá, última forma, último atributo que tá por trás do teu boicote. O merecimento. A gente se boicota porque acha que não merece realizar determinados sonhos.
A gente se boicota porque acha que não merece. Ai, eu não mereço, Roberta. Eu não mereço, imagina, eu vim lá do interior do raio que o parta. Como é que eu vou realizar isso? Ai, não, eu não mereço, imagina, eu nem estudei inglês, nem mereço sair fora do país, vou chegar lá, vou ficar perdida. Gente, pra vocês terem noção, eu fui, assim, ó, eu fui pra Europa há 4 anos atrás e foi incrível, porque assim, pelo menos espanhol, italiano eu entendia um pouco, né? Tinha dificuldade de me comunicar, eu botava no Google Tradutor, tá tudo bem. Agora, pensa quando eu fui pra Índia sem falar inglês fluente. Então, tu tá entendendo que a língua não é limitação? Você precisa só se sentir merecedor. E quando você merece, e isso tá dentro de ti, a vida flui. A vida flui. Tudo começa a acontecer naturalmente para ti. Porque dentro de ti tem esse senso de merecimento. Eu mereço, eu tô aqui aberta para experimentar o melhor que essa vida tem para me oferecer. Porque o melhor também tá esperando por mim. E aí tu para de te boicotar. Tu para de simplesmente achar que isso não é para ti. Olha que doido! E aí tu começa a te apaixonar, sabe por quê? Pelo processo. Pelo processo de conquista, de superação, por quem tu te transforma a cada caminhada, a cada obstáculo vencido. Anotou os 4? Anotou os 4? Já posso te contar sobre a minha experiência contrária da minha viagem? Anotou os 4? Expectativa, culpa, medo e merecimento. Esses 4. Quando você descobrir eles dentro de ti, tu não vai mais permitir que eles te boicotem. Tu não vai mais permitir que eles paralisem os teus desejos, os teus sonhos. Chega disso. Toma uma aguinha. Vamos lá. Vou te contar o que aconteceu na minha viagem, que foi muito louco. Muito, muito louco. Eu saí então do Brasil numa sexta-feira à noite e viajei para Paris. Eu tinha nos meus documentos um mapa. Por que eu tinha um mapa? Eu imprimi um mapa, porque eu ia chegar lá em Paris numa sexta-feira à noite. Eu não sabia se eu ia conseguir comprar um chip de celular. Então eu precisava saber que ônibus pegar, que metrô pegar, o que eu tinha que fazer. Então eu imprimi um mapa. Quando eu saí do avião, eu cheguei no guichê para pegar a minha mala. E a minha mala não estava. Eu tinha uma mala cor-de-rosa gigante. Gente, linda. Linda a minha mala. Eu já comprei ela assim, rosa, bem chamativa, porque eu queria enxergar ela de longe na esteira. Só que eu não enxergava a minha mala. E aí, o que eu fiz? Sem internet no celular, eu consegui no Google Tradutor escrever: não, minha mala não desceu do avião. Pode me ajudar? E mostrei para o segurança do aeroporto. Só que até esse momento, meu Deus do céu, minha mala não chegou. O que aconteceu com a minha mala? Nesse momento, me veio um choro. E eu segurei. Falei, calma, não te desespera. Tem algo pra você aqui. Comecei a falar pra mim mesma, tem algo pra você aqui, calma. Escrevi, mostrei pro cara. E o cara me mostrou, ele viu que eu não ia entender, né? Ele me mostrou aonde eu tinha que ir. E daí lá tinha escrito bagagens extraviadas, né? Aí, nesse momento, fui lá nas bagagens extraviadas e vejo a minha mala rosa, de longe. E eu falei, aqui está a minha mala!
tá aí! E eu falei alto, porque eu fiquei tão feliz de ver minha mala, eu tava quase entrando em desespero. No que eu falei, uma menina do meu lado me olhou e falou, você é brasileira? E eu falei, sim, sou, você também, que legal, não tô perdida, não tô sozinha. Aí ela falou, sim, eu falei, por que é que as nossas malas estão aqui? Daí ela falou, é que quando a gente parou no Marrocos e trocou de avião e teve que esperar, teve um avião que veio antes, então eles já trouxeram as nossas malas antes, por isso elas não desceram na esteira. Ai, sensacional. Então ela me perguntou para onde eu tava indo. E eu falei, tô indo para um hostel perto da Sacré-Cœur, que fala que é aquela igreja linda que tem lá. Ela falou, eu vou passar próximo, posso te ajudar? Eu falei, tinha algo para mim ali. Se eu não tivesse perdido, ou seja, se a minha mala tivesse desembarcado lá, eu ia simplesmente pegar a minha mala lá na esteira, ia pegar meu mapa e ia tentar me achar. Mas como é que eu ia tentar me achar naquele mapa, naquele aeroporto gigantesco? Não tinha como. O universo mandou para mim essa menina. Só que eu só ia encontrar ela se eu expressasse naquele instante, meu Deus, a minha mala. Se eu não expressasse isso, eu não ia ter me comunicado com ela, não ia saber que ela era brasileira. E resumindo, ela me ajudou, de fato. Eu desci na estação. Quando eu desci na estação, eu precisava encontrar a rua. Olha como que é quando você tá com a tua energia lá em cima, a tua mente focada. E aí eu volto a te falar, eu projetei isso em estado alterado de consciência. Eu projetei essas facilidades dentro de mim. Porque eu poderia muito bem ter me boicotado naquela hora e ter dito, meu, tá tudo uma merda, deixa eu parar aqui. Essa viagem não vai ser legal. E ter transformado a viagem em ruim, mas não. Eu continuei seguindo o fluxo e utilizando o que chegava. Então, naquele momento em que eu parei lá e eu precisei de ajuda para achar a rua, eu parei, a pessoa me viu com a mala, me viu com tudo, ela me tentou se comunicar comigo em inglês, em francês, e eu não entendia nada, eu só escrevi para ela, eu só mostrei para ela que eu precisava daquele endereço. Pasmem, mas a menina colocou o endereço no GPS dela e me mostrou o caminho. E dali uma quadra eu estava no meu hostel. Pasmem mais ainda, eu cheguei no hostel e o atendente do hostel, pasmem, era brasileiro. E me ajudou com tudo que eu precisei em Paris. Vocês estão entendendo? Eu até me emociono quando eu conto isso. Aqui a Cléria tá contando, meu filho foi pra China sem falar o inglês fluente, mas deu tudo certo. A China deve ser pior ainda, deve ser igual ir pra Índia. O menino falava português, ele me colocou num quarto onde eu fiquei sozinha, porque eu pensei, puxa vida, eu ia ficar com outras pessoas nesse quarto, né? Eu era um hostel. E eu talvez não ia conseguir me comunicar, aí fica aquela sensação estranha. Ele me colocou num quarto bem sensacional, com uma vista linda. Eu fiquei sozinha lá, os 4, 5 dias que eu fiquei em Paris. E foi incrível. A minha viagem para Paris, assim, toda a experiência que eu tive, os lugares que eu visitei. Teve um dia que eu me perdi. Peguei um metrô lá e desembarquei numa estação que não era aquela. No que eu saí da estação, eu dei para um jardim, coisa mais linda. Vocês não têm noção, eu agradeci por ter me perdido. E quando tu tá nesse estado de êxtase, quando tu tá com a tua mente cheia de química de bem-estar, porque as pessoas acham, meditou. Meditação produz química. Energia produz química, uma massagem produz química, atividade física produz química. E eu vim nesses 45 dias que eu tinha para me preparar. Eu me preparei para essa viagem. E outra, eu estive em mais de 40, 50 igrejas. Em cada igreja eu fiz 5 minutos de meditação. Porque quando eu voltei para casa,
Eu tava invencível. Você tem noção do que é isso? Você se sentir invencível. Ninguém mais me para. Tanto que depois no ano seguinte eu fui pra Índia, depois eu fui pro Peru. Eu viajei muito, muito, muito. Eu só não viajei o ano passado por causa da pandemia. Vou te falar assim, em respeito à pandemia. Mas eu fui pro Rio, esse ano eu já fui pra Bahia. E eu viajo muito, porque viajar é um dos meus sonhos. Viajar tá na minha lista de prioridades. E não realizar os meus sonhos é não honrar com os meus desejos, é não honrar com a minha vida. Então, quando eu olho pra ti e eu percebo você não fazendo nada para realizar os teus desejos, eu percebo que tu não tá honrando essa vida que tu recebeu. E aí eu fico triste, sabe? Mas aí eu não fico triste por tanto tempo. Eu penso, preciso ajudar esse ser humano. Porque talvez ele não sabe o poder que ele tem. Eu nem sempre viajo sozinha, mas eu confesso que eu adoro viajar sozinha. Eu adoro viajar sozinha. As minhas viagens sozinhas foram as viagens que eu conheci as pessoas mais exuberantes, as pessoas mais extraordinárias. Agora, semana passada, eu estava em São Carlos, a gente teve a imersão do Clube da Mente presencial. E aí, o que aconteceu? Eu fui para Ametista com a Elise, a gente visitou algumas minas, visitou vários lugares lá. Mas logo depois eu voltei para Floripa. E como eu já estava cansada, eu parei na serra. E fiz um passeio sozinha. Dormi uma noite lá, trabalhei até as 11 da manhã, depois fui fazer os passeios. Conheci um casal sensacional. Vocês não têm noção. Tô num super contato ali com eles. Eles, inclusive, têm coisas de trabalho que podem me beneficiar. E assim, eu vou dizer para ti, todas as minhas viagens, eu acho um tempo para mim ficar sozinha, para mim deixar o universo trazer o que é para mim. Lá em outubro, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro e os meus amigos todos quiseram ir para um lugar e eu fui para outro sozinha. E eu conheci um cara sensacional, lindo, gato. E isso foi em outubro. Depois em dezembro ele veio me visitar, ficou 5 dias aqui em casa. Depois eu fui pro Rosa com ele. Enfim, a gente teve um romance muito legal. Então é nessas experiências sozinha que tu tá aberta para as possibilidades, que tu tá aberta para o novo. Então a gente precisa se permitir. E aí volto a falar, é sair disso, né? Eu nem vou desejar viajar, porque vai que eu não consiga juntar esse dinheiro. Mas assim, Roberta, expectativa. Primeiro boicote. Segundo, Roberta, mas como é que eu vou viajar, vou conhecer todos esses lugares se meu pai não foi, se meu irmão não foi, se meu tio não foi? Sai da culpa. Não importa se eles não foram. Se eles não foram, é porque talvez não era o desejo deles, não era a intenção deles. Deixa eles lá. Terceiro, medo. Se o pior acontecer e se me falarem alguma coisa, quando eu viajei, falavam pra mim, tu é louca, meu Deus, tu vai viajar pra um roteiro romântico sozinha, tu é doida varrida. E eu, ai, que maravilha, estão me chamando de louca, eu tô no caminho certo. Então é isso, assim, e se libertar do medo, se der tudo errado, e se isso, e se aquilo. Se tu tá alinhada com os teus propósitos, se tu tá alinhada, se tu sabe o que tu quer viver, o que tu quer experimentar por trás da viagem, que isso eu vou falar também no curso, não tem assim, não tem. Até o que parece ser ruim é bom, sempre é bom, tá? E o merecimento, eu mereço fazer essa viagem, poxa, eu trabalho tanto, eu ajudo tanta gente, eu faço tanta coisa, eu tô aqui no sábado à noite, 1h30 da manhã trabalhando, criando conteúdo para vocês. Não pensem que essa semana aqui não tem conteúdo aqui, tá tudo anotadinho que eu tenho que falar para vocês.
de estudar, de realmente, sabe, imergir, mergulhar dentro daquilo que eu preciso fazer, focada, alinhada com o meu propósito de vida, que é não permitir que ninguém mais que esteja na minha presença se permita desistir dos seus sonhos, dos seus desejos, por baixa estima, por não merecimento, por falta de poder pessoal. O meu propósito aqui é elevar cada pessoa que está na minha frente. Você não está na minha frente agora, mas eu estou na tua frente. E o meu propósito é que tu saia daqui, desta live, pensando sobre isso. Amadurecendo os teus sonhos na tua mente. Os teus sonhos aqui, ó, no teu cérebro. E que tu volte a sonhar, que tu volte a desejar. Que tu se sinta merecedora, que tu se sinta empoderado para mais. Para mais, para mais, para mais. Enquanto tu não olhar para dentro de ti, tu não te sentir esse poder incrível, não vai despertar, não vai realizar. Como se libertar de fazer coisas sozinha? Se desprendendo do medo, do julgamento, se desprendendo do medo de estar sozinha. Se desprendendo do medo. Tem que liberar esse medo. E olha que você está no Clube da Mente. Tem um alinhamento lá no Clube da Mente chamado Alinhamento do Amor Próprio. Praticar esse alinhamento. Praticar e praticar e praticar. Muito, muito, muito. É o último alinhamento que eu coloquei lá no Clube da Mente. E é assim, né, gente? Tu vai percebendo, quando tu desbloqueia um medo, todos os outros vão se liberando. Às vezes as pessoas perguntam assim, ai, Roberta, mas tu tinha medo de entrar numa mina? Semana passada eu entrei numa mina, né? Na segunda-feira. E eu entrei na mina e o cara com o caminhãozinho aqui do nada desligou as luzes, desligou o caminhãozinho e a gente ficou lá. Vocês não têm noção. É escuro pra dedéu, não tem um feixe de luz, não é que nem o quarto. Você fecha a persiana, fecha tudo. Não, é muito mais. É um escuro assim, ó, maluco. E tu tá lá sozinho. Eu tenho medo de lugares fechados. Só que quando eu enfrento esse meu medo de lugares fechados, tem vários outros medos que se liberam aqui. É como se eu subir um degrau em um medo, todos os outros também se resolvem. Como que eu fico calma sabendo que as pessoas ficam mexendo nas minhas coisas? Não entendi essa tua pergunta. Por que as pessoas mexem nas tuas coisas? Por que tu não chaveia essas tuas coisas? Para parar justamente de reclamar por isso. E outra, por que tu tem medo que as pessoas mexam nas tuas coisas? O que tu tem medo que elas descubram a respeito de você? Porque eu também já tive esse medo. Quando eu era adolescente, eu morria de medo que as pessoas mexessem nas minhas coisas. Eu fazia diário, morria de medo. Morria de medo. Só que hoje eu descobri que o que me deixou com sanidade mental foi os meus diários. Senão eu já, teria enlouquecido. Então, olha para dentro de ti, Priscila. Quero ir para fora do Brasil com 2 filhos e tô morrendo de medo. Do que tu tem medo? Me conta do que tu tem medo. Porque só quando tu perceber, eu tô com medo do que, afinal, é que tu consegue transpor esse medo. A gente precisa se conhecer. Por isso que o curso é Busque Dentro de Si. Se você ainda não fez a tua inscrição para estar comigo nessas 4 noites, eu já fiz o curso um pouco mais tarde, para te ter a oportunidade de fazer depois da tua faculdade, depois da tua aula, para ser um momento teu, para ser um momento onde você vai mergulhar dentro de você. Então, te inscreve. Esteja comigo nesses 4 dias, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Se agora tu tá saindo dessa live refletindo, se sentindo um pouquinho mais capaz,
Imagina o que esse curso vai fazer por você. Por você. Tá certo? Gente, não quero me estender muito aqui. Obrigada por você estar aqui e por você querer ser uma pessoa melhor hoje. Eu vou te dizer, a minha maior gratidão é por você querer ser uma pessoa melhor hoje. Porque se você não estivesse aqui, era porque você não queria essa melhora. E quando a gente se compromete a ser 1% melhor a cada dia, em um ano, tu tá 300% melhor. E aí, a vida só decola. Em qualquer... Amo uma pessoa, porém, existem coisas que minha parceira não quer realizar em comum comigo. E encontrei outra pessoa que quer. O que fazer? Eu não vou te responder essa pergunta. Entra no curso e tu vai descobrir essa resposta dentro de você. Tá certo? Vou ter que falar com a minha equipe se eles vão conseguir gravar essas aulas, tá? Porque elas vão ser transmitidas pelo YouTube, tá? Então, a gente vai pensar com carinho se vamos gravar essas aulas, porque a gente já não vai fazer aqui no Instagram, que é para justamente vocês se desligarem do Instagram e focarem em realmente mergulhar dentro de vocês, tá certo? Mas se inscreve que eu vou ter essa informação. Vou ter essa informação essa semana e aí eu te falo, tá? Beijo, gratidão. Hoje a galera do Clube da Mente tem aula comigo às 20h45, amanhã às 11 horas. Às 11 horas. 11 horas. Tô aqui de novo. Espero por você e vê se traga um amigo, um convidado. Se essa reflexão fez sentido pra ti, traz mais gente, vamos, sabe? Vamos ser uma comunidade de gente que quer crescer, que quer se elevar, que quer mais, que quer definitivamente realizar seus sonhos. Beijo, fui!